O Brook é um chapéu de palha que já está com Luffy há um bom tempo, e até já vimos o seu passado e a sua triste história, mas tem um detalhe sobre a sua vida que passou despercebido por todos, e que é algo gigantesco na história de One Piece. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o Brook é pra mim um dos melhores chapéus de palha. As suas piadas sem graça e a sua personalidade pervertida torna ele um personagem muito divertido. Mas além disso tudo, o Brook também revelou um detalhe da sua história que simplesmente muda tudo, e foi tão sutil que praticamente ninguém percebeu. Eu mesmo só fui perceber porque estava relendo esta parte em específico. Mas é claro que o que realmente muda tudo é você deixar o like nesse vídeo, porque além de me ajudar a continuar trazendo os melhores vídeos para você, você também me incentiva a trazer mais vídeos assim, destrinchando os segredos de One Piece. Então eu peço para você deixar o seu like, e vamos então agora para o detalhe que você perdeu do Brook. Brook é um dos personagens mais exóticos do Chapéu de Palha. Apesar da tripulação já ser cheia de humanos e seres estranhos, o Brook com certeza está no topo, já que ele é um esqueleto vivo. Como já sabemos, Brook comeu a Yomi Yomi no Mi, a Akuma no Mi da ressurreição, que permite ele voltar a alma para o seu corpo após a sua morte. Então assim que ele perdeu sua vida, sua alma voltou para seu corpo que já tinha se tornado apenas uma pilha de ossos, e ele ressuscitou como um esqueleto. Já sabemos boa parte da história do Brook. Ele fazia parte dos piratas Rumbar, sendo músico do navio e servindo seu capitão York. Mas após York contrair uma doença e ir embora, Brook se tornou o capitão da tripulação. E foi nesta época de pirata que ele conheceu a Labum, deixando ela na entrada da Grand Line e prometendo que voltaria mais tarde para vê-la novamente. Porém, toda a tripulação do Brook acabou perdendo sua vida lutando contra piratas na Grand Line, inclusive o próprio Brook, mas graças à sua fruta ele voltou à vida, sendo o único sobrevivente de todo o seu bando. Agora, navegando sozinho pelos mares, Brook acabou entrando no Triângulo Florien, onde se encontrou com Gecko Moria e teve sua sombra roubada, ficando preso ali. Algum tempo depois, Brook conheceu os chapéus de palha que o ajudaram, e o resto da história é o que já conhecemos, e vimos no arco de Thriller Bark. Mas um detalhe muito curioso é que não sabemos praticamente nada do Brook antes dele ter se tornado um pirata, o que é estranho já que todos os chapéus de palha tiveram seus passados e as suas infâncias muito detalhadas na história. Vimos, por exemplo, as infâncias do Zoro, do Sanji, do Franky, do Chopper, da Robin, da Nami, do Soap e até mesmo do Jinbe, mas a do Brook ainda é um completo mistério, e de verdade tem um detalhe muito importante aqui. No capítulo 489, quando Brook realmente se apresentou de uma forma melhor ao Chapéu de Palha, após eles terem derrotado Gecko Moria e libertado as sombras, o Brook diz as seguintes palavras: "Deixe-me apresentar direito, eu sou o Brook, o Somente Ossos, também conhecido como Humming Brook. Eu já fui líder de um comboio de escolta de meu reino, depois virei um músico e um espadachim, e eventualmente me tornei capitão dos piratas Rumbar." E com essa simples frase podemos ter uma ideia de como Brook era antes de ter se tornado um pirata. Ele não revela por que decidiu se tornar um pirata, o que é uma informação muito importante, já que todos os chapéus de palha tiveram um motivo bem específico para terem saído ao mar. Mas ele também menciona que foi o líder de um comboio de escolta de um certo reino ainda desconhecido, e isso mostra que ele tinha uma posição elevada nesse reino. Mas o que realmente me deixa ainda mais curioso é o fato dessa informação ter sido completamente esquecida por todos. Nunca mais vemos o Brook falando de seu passado, o que, claro, nos mostra que tem algo aqui. E isso pode ser ainda mais importante do que parece. Mas primeiro vamos começar descobrindo qual é esse reino que o Brook cresceu e se tornou o líder de comboio de escolta.
No capítulo 501, durante o arquipélago de Sabaody, dentro do leilão de escravos, somos apresentados a um escravo chamado Byron. Enquanto ele é apresentado, o leiloeiro começa a falar suas características. Ele diz: esse escravo vem de uma longa linhagem de músicos, um habilidoso usuário de inúmeros instrumentos e um orgulhoso pirata. Dê-lhe um instrumento e terá seu fundo musical. Dê-lhe uma vassoura e terá um empregado. Mas espera aí, quem é o outro personagem músico e pirata que também vimos em One Piece? Exatamente, é o próprio Brook. É dito que esse escravo Byron veio de uma linhagem de músicos, e se olharmos bem para sua aparência, ele se parece muito com os piratas Rumbar, que eram a tripulação do Brook. Até mesmo seus nomes são parecidos, Byron e Brook. Então é muito provável que os dois tenham vindo do mesmo reino. E adivinha, o leiloeiro também revela de onde Byron veio, de um reino chamado Toroa, no West Blue. E para dar mais força ainda para isso, o West Blue foi exatamente o mesmo mar em que estava o certo reino que o Brook era líder de comboio, e também foi o lugar onde Brook se juntou aos piratas Rumbar. Logo, todas as pistas levam para um único ponto: Brook também nasceu no reino Toroa, uma ilha de música. E isso na verdade faz muito sentido, porque o One Piece tem os mais variados tipos de ilhas, seja uma ilha pré-histórica, uma ilha de gelo ou uma ilha de gigantes. E um detalhe é que não existe duas ilhas com as mesmas características em One Piece. Cada uma tem o seu tema e as suas peculiaridades. Então com isso, se Brook se tornou músico em seu reino e Byron veio de uma linhagem de músicos do reino Toroa, os dois só podem ter vindo do mesmo lugar, o único reino de música de One Piece. Brook é um dos personagens que o Oda já planejava desde o início para ser um chapéu de palha, até porque o Luffy, mesmo antes de conseguir um cozinheiro, já dizia que queria um músico em seu bando, e falou isso várias vezes durante a história, mostrando que o Oda já tinha em seus planos introduzir um músico no bando, o próprio esqueleto Brook. Mas mesmo tendo planejado o Brook desde o início, o Oda ainda assim deixou seu passado um mistério. O fato dele ter decidido se tornar um pirata é algo intrigante, já que ele era o líder do comboio de escolta do seu reino. Então por que ele largaria isso para sair ao mar e se tornar um criminoso? Ele deveria ter um grande motivo. O fato do Brook ter comido sua fruta também é um mistério intrigante, já que geralmente há apenas duas formas de saber o poder de uma Akuma no Mi. A primeira é comendo ela e testando suas habilidades, já a segunda é vendo quais são os seus poderes por um catálogo de Akuma no Mi. Porém, a fruta do Brook é diferente das outras, ela não dá nenhuma habilidade especial ao ser consumida. Seus verdadeiros poderes só se manifestam após ele perder sua vida. Mas mesmo assim, Brook e toda sua tripulação sabiam o que a sua fruta fazia, mostrando que eles em algum momento tiveram acesso a uma enciclopédia das Akuma no Mi. E isso nos mostra que ele não comeu essa fruta aleatoriamente, ele teve um motivo por trás. E o fato deles saberem de qual fruta se tratava apenas nos prova isso, deixando aqui o questionamento: por qual motivo o Brook decidiu comer sua fruta? Mas vamos agora para um ponto realmente emocionante da vida do Brook, o fato dele ter nascido há 90 anos atrás. Isso quer dizer que Brook viveu na época de Rocks de Shebeck, na época de Gold Roger, antes mesmo da grande era dos piratas. É aqui que as coisas começam a ficar interessantes, porque Brook foi um pirata na época dessas lendas. No arco de Sabaody, no capítulo 506, os Chapéus de Palha conhecem Rayleigh, que revela ter sido o imediato de Gold Roger. E ao ouvir isso, Brook diz que naquela época ele se lembra de um novato chamado Gold Roger, e logo em seguida fala que talvez não, mostrando que tem apenas uma vaga lembrança, mas não tem certeza. O que é um comentário meio esquisito de se fazer, mas que mostra que o Brook já tinha ouvido falar de Roger quando ele ainda era um novato e não era reconhecido por ninguém. Brook nasceu 13 anos antes do Roger e ele morreu pela primeira vez aos 38 anos. Então no máximo Roger teria 25 anos quando Brook se tornou uma alma ambulante.
Então faz muito sentido o Brook ter conhecido o Roger quando ele ainda era apenas um novato. Afinal, Roger tinha menos de 25 anos quando o Brook era um pirata rumbar. Isso me faz pensar se Brook realmente não conheceu o Roger, mas apenas se esqueceu por ele ainda ser um novato como muitos outros na época, sem ser tão reconhecido como ele ficou mais tarde. É por isso que Brook se lembrou de ter conhecido um Gold Roger, mas não tinha certeza. Uma prova disso é que a pessoa mais velha a ter cantado a música Binks no Sake é o próprio Brook. E essa música mais tarde foi cantada pelos piratas Roger e depois pelo Shanks, que provavelmente aprendeu com seu capitão. Mas a música parece ter sido adaptada pelo próprio Brook, já que na letra dela tem a sua risada compondo a melodia. Sabemos que Binks no Sake é uma música muito importante que possui segredos sobre o século perdido e até mesmo sobre Joy Boy, mas ela inicialmente pode não ter sido uma música, sendo apenas uma escritora, e Brook, ao ver a letra, compôs uma melodia em cima. É por isso que a sua risada faz parte do refrão da música. Roger então pode ter ouvido essa versão da música do próprio Brook e começado a cantá-la junto com a sua tripulação. Brook, por ter vivido nesse tempo, com certeza sabe de muita coisa do passado. Ele pode saber o que realmente aconteceu em God Valley, ou até mesmo como chegar nessa ilha que sumiu completamente de todos os mapas do mundo. Mas por algum motivo, o Brook nunca fala sobre o seu passado. Por mais que tenha muito o que contar, ele nunca fala nada, provavelmente por achar que não é importante, mas também para não revelar os segredos antes da hora. O cérebro do Brook, ou seja lá o que ele tenha, é uma mina de ouro. E esse mistério todo está sendo feito de propósito pelo Oda, porque provavelmente ele planeja fazer um novo arco do Brook, revelando mais do seu passado e, consequentemente, esses segredos. Assim como aconteceu com Sanji em Whole Cake, onde finalmente conhecemos a sua infância, ou com Zoro em Wano, nos revelando a linhagem de sua família. Então podem esperar que logo todos esses segredos serão revelados de uma vez por todas. Muitos dos mistérios do mundo serão respondidos pelo próprio companheiro do Chapéu de Palha que navegou ao seu lado por todo esse tempo. O Brook ainda tem muitos mistérios a nos revelar.